Bom, abordarei hoje as maiores vergonhas da minha vida. Dividirei em dois tópicos. Espero eu que não dê dois vídeos, né? Porque eu não gosto muito de fazer continuações, digamos assim. Gosto de fazer uma coisa fechadinha com um ciclo em si mesmo. Pois bem, abordarei as minhas maiores vergonhas episódicas, episódios, né? Acontecimentos únicos de vergonha ao qual eu passei. E também depois abordarei minhas vergonhas corriqueiras, que são vergonhas que acontecem frequentemente. Pois bem, os episódios de vergonha eu tentei organizar aqui de forma cronológica. Não sei se é essa, mas se não for, fazer o quê, né? Bom, a primeira vergonha, primeira grande vergonha que eu lembro de ter passado foi logo um envolvendo merda. Que foi. Eu era bem pequenininho, morava ainda na minha primeira casa. E eu um dia comecei a incorporar o diabo no corpo. Porque eu comecei a aprontar várias coisas nesse mesmo dia. Não foi só isso que eu aprontei, foi outras coisas também. Que eu não lembro agora quais foram. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu deixei o filtro vazar na cozinha ou algo assim. E outras coisas também. Decidi que naquele dia eu ia aprontar muito. E nada disso me deu vergonha, a não ser isso aqui. Que foi, em dado momento, eu comecei a. Eu fiquei em cima do vaso, em pé, e defequei. Porque eu queria que caísse lá de cima, direto na água. Só que minha mira não estava tão boa nesse dia e caiu mais pra trás, assim. Não caiu na água, caiu mais pra trás, em cima da porcelana, né? Eu não vi isso na hora, acho eu. Só fui ver depois, porque no caso, acho que minha mãe e meu avô me chamaram pra ver. O que é isso aqui, moleque? Você cagou no vaso, mas não no lugar onde era pra cagar. Eu não sei o que. E aí eu tava pelado ainda na hora, no caso. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz aquilo lá e depois eu fui tomar banho. Só que eu deixei a porta aberta, porque, né, criança não tem vergonha. E aí quando eu saí do banho, ou quando eu ia tomar banho, sei lá, não sei. Aí me chamaram disso aqui. O que é isso aqui, hein? Não sei o que. Aí nesse momento, eu lá com os adultos reclamando de mim, pelado, senti vergonha. Eu acho que foi o primeiro momento que eu senti vergonha na minha vida. Bem grande, assim, no caso. Acho eu, pelo menos que eu lembre. Eu era bem pequeno, acho que tinha, sei lá, uns 6 anos, talvez, 7 anos, por aí. Bom, agora para um episódio de vergonha, ao qual eu não senti vergonha na hora, mas sinto hoje em dia por uma atitude que eu fiz, né? Que no caso foi eu e meu melhor amigo na época, que eu também era pequenininho, ainda morava na minha primeira casa. Eu e meu amigo estávamos na minha casa jogando um joguinho do Clique Jogos, ou do site do Cartoon Network, sei lá. Que basicamente era um jogo que o Ben 10 lutava contra o Mutante Rex, né? Vou chamar esse meu amigo de Clarencio. Daí na hora lá era um joguinho que eu tinha que jogar aqui no WSD e ele aqui nas setinhas. E no caso eu era o Ben 10 e ele era o Mutante Rex. Só que ele era muito bom no joguinho. E eu era meio ruim. Ou seja, ele ganhava toda hora. Eu nunca ganhava naquele joguinho com ele, né? E no caso, eu tenho a particularidade que nessa época, um pouquinho antes na verdade, eu por alguma razão sempre era muito bom nesses joguinhos desses sites. Esses sites de flash, né? Que hoje em dia não existem mais. Ou se existem, não é desse jeito. Esses joguinhos de flash. Eu sempre era muito bom lá, nunca perdia, só que aí nessa hora aqui eu comecei a sempre perder na lutinha dos personagens, dos bonecos, com o meu amigo Clarencio. E aí fiquei muito bravo com ele e mandei ele sair da minha casa. Por causa de um joguinho. Na hora fiquei lá revoltado, mas depois comecei a ficar com uma vergonha interna no meu coração, né? Tudo mais. Expulsei o amigo da minha casa por causa de um joguinho. Que nem era online.
Bom, agora um momento que eu diria que é uma vergonha, que foi um estágio de amadurecimento na minha vida, mais ou menos. Também era bem pequenininho e foi assim, né? Eu estava ali na minha casa, tal, que eu morava com meu avô, minha avó e minha mãe. E aí, por alguma razão que eu não vou saber agora, meu avô queria sair de casa. Daí ele queria que eu fosse com ele pra fora de casa, para visitar uma tia minha ou prima, sei lá. Que no caso, quando eu morava lá na minha primeira casa, eu morava numa ruazinha assim, que basicamente lá todo mundo era meu parente, né? Tinha tia, prima, primo, tudo mais na rua. Metade da rua era parente meu, basicamente. E aí eu fui lá com ele, né? E no caso eu era bem criancinha, eu fui só de cuequinha lá. No caso, né, eu tava ainda naquela, digamos, fase que acho que toda criança tem de querer andar pelado por aí, só porque sim, tipo índio. E eu não sentia vergonha, né, e tal. Tipo, lembro inclusive de uma vez que eu fiquei na frente do portão de casa, pelado, dançando. Por vários minutos ali. Fiquei lá pelado na frente do portão de casa, dançando. Isso não sentia nem a vergonha, né? Mesmo tendo gente passando na rua. Mas nesse momento eu senti. Quando eu fui lá com o meu avô, só de cuequinha, e aí eu encontrei uma prima minha, né? Que eu não pensei um nome pra ela aqui. Porque eu esqueci que eu ia citar ela aqui. Mas vou chamar de Helena. Encontrei a prima minha Helena lá. E aí eu percebi que ela tava estranhando eu de cuequinha, né? Ela também era bem pequenininha. Ela é mais nova que eu, inclusive. Uma cuequinha, uma cuequinha amarela com os ursinhos laranja desenhados. E aí ela começou a rir. E aí eu percebi que ela tava rindo de mim porque eu tava só de cueca ali na frente dela, né? E aí eu fiquei com vergonha e quis me esconder. Porque ela ficou me perseguindo pra me ver e tal. E aí nesse momento nunca mais eu andei só de cueca na rua. Ou sem camisa. Ou eu nunca andei mais na rua todo trajado. Sem estar todo trajado. Foi um trauminha aí, né? Digamos assim. Mas foi um estágio de amadurecimento. Bom, agora eu vou falar da vergonha que eu já falei nos 50 fotos sobre mim. No caso, foi a vergonha lá da escorregada no morro. Que eu estava numa festa junina ou carnaval, não me lembro. Não me lembro. E aí eu tava lá todo bonitinho e tudo mais. Inventei de querer subir um morrinho que tinha lá na frente da escola. Que ainda era na minha primeira casa lá. E aí eu fui subir lá, nunca tinha escorregado naquele morrinho antes, nunca. Eu sempre subia lá porque lá nessa escola tinha. Aqui na frente da escola tinha esse morrinho. E nesse morrinho dava pra um pátio. Que aliás era um pátio de uma igreja que tinha lá. Né? E também tinha uma cruz gigante e tudo mais. Aí eu sempre subia esse morrinho pra acessar esse pátiozinho, né? Que tinha lá, que era bem legal. Eu ia lá no recreio com meus amigos, na escolinha. E aí inventei de subir nesse dia também. Só que por alguma razão, né? Acabei escorregando e descendo assim, lindamente, morro abaixo, me sujando todo. E aí, não pude participar de mais nada no carnaval, ou São João, ou sei lá o que que era. Mas eu só pude participar da caminhata, né? Que teve. Ou desfile, não sei o nome. E aí, no caso, me botaram ali num lugar que eu senti que era onde as pessoas estavam me vendo e me julgando, né? E tudo mais. E essa foi a maior vergonha que eu passei, segundo a minha lista lá. Você vê que todos aqui têm suas particularidades, né? Enfim, agora, essas foram as vergonhas que eu passei na minha primeira casa, enquanto eu morava lá na minha primeira casa. Agora, quando eu me mudei para outra casa, continuei a passar vergonha. A primeira que eu lembro, que eu acho que está na ordem cronológica, foi assim. Inclusive tem uma particularidade essa vergonha aqui.
Porque. Eu vou contar primeiro, né? Eu tava tava num momento lá, acho que era carnaval também. Carnaval, né? Que data amaldiçoada. E olha que agora que eu tô gravando também é momento de carnaval. Aí todo mundo lá combinou de fazer uma festinha, fantasia, sei lá, ou um evento fantasia na escola. Que eu acho que era no sábado, num sábado letivo, acho eu. Acho que não era dia de semana, né? Aí todo mundo lá combinou de fantasiado e tudo mais. E aí eu fui, né? De Batman. Mas no caso, acho que minha mãe tinha comprado uma fantasia de Batman que não era fantasia, era só a máscara e a capa. Há um tempinho atrás eu pensei, vou com essa fantasia aqui, vai ser legal. Também vou com a camisinha, vou com camisinha, também vou com a camisa preta. Mas no caso, as camisas pretas que eu, camisinha, que eu tinha, estavam sujas, acho eu. Estavam postas pra lavar, eu não tinha. Eu fui com a camisinha, porra de novo camisinha. Fui com a camisa preta. Com a camisa cinza, quer dizer. E não combinou muito, né? Até porque quando eu fui fazer de Batman eu não era magro. Se bem que hoje eu não sou tão magrinho assim. Acho eu, sei lá. Não sei, mas eu era meio gordinho. Daí que sombras que me esconderia, né? Com aquelas pancinhas que eu tinha. Daí eu meio que percebi que eu tava vestido de um jeito ridículo. Comecei a sentir vergonha. Lá na hora que todo mundo tava ali me vendo, né? Fantasiado de Batman com as bainhas. Aí eu tirei a máscara. Ou tirei a capa? Não, não, acho que eu tirei a máscara e fiquei com a capa ainda. Sei lá. Mas eu não fiquei mais com a. Eu tirei minha fantasia, né? Porque eu senti vergonha e tal. Bom, agora eu vou falar sobre uma vergonha que eu passei na casa de um amigo meu, ao qual eu vou chamar de Matias. Nesse dia que eu passei essa vergonha, tava lá na casa do meu amigo, por alguma razão tinha um apito lá que ele tinha. E também nesse mesmo dia que ele me apresentou o apito, né? Tudo mais. Acho que era um apito diferente lá, não sei porquê. E nesse mesmo dia ele tinha recebido uma visita lá, no caso. Acho que era uma visita de uma tia dele, qualquer coisa assim, com um bebê. O bebê, naquele exato momento, estava dormindo. E ele me mostrou o apito, tudo mais, assoprou lá. Quis assoprar também, né? Só que eu quis fazer uma brincadeirinha lá, pra assustá-lo e. Nossa, eu nem falei do negócio do Batman, né? Daqui a pouco eu falo. E eu quis fazer uma brincadeirinha ali pra assustar ele, apertei soprei o apito muito forte. Tudo mais, muito forte, pra ele ver se tomava um susto. Ele tomou, eu acho. Mas também eu esqueci do bebê, dormindo. E aí a soprada que eu dei no apito foi muito alta e acordou o bebê. O bebê começou a chorar. O bebê da parente dele começou a chorar lá. É. Ele me mandou não assoprar muito forte o apito. Por causa disso. Mas eu esqueci. Mas ele não avisou que era por causa disso. Ele só mandou não apertar muito forte. E aí, né, me senti culpado e tudo mais. E eu fui mesmo. E aí, senti vergonha. Eu queria falar aqui de uma particularidade de um amigo meu sobre o Batman. Que no caso foi uma vergonha que um amigo meu passou também, mas no caso foi um amigo meu que eu conheci muito depois, né? Que no caso a vergonha que um amigo meu passou, ao qual eu vou chamar de Bruce, foi que um dia quando ele era criança. Se bem que eu não acho que isso não é tanta vergonha assim, né? Sei lá. Quando ele era criança, ele chamou uma menina, criancinha mesmo, sei lá. Chegou uma menina pro quarto dele. Acho que era aniversário dele, ou dela. Não, era dele, né? Isso era o quarto dele. Chamou uma menininha, uma amiguinha dele lá, uma menininha, pro quarto dele. Provavelmente, sei lá, mostrar os brinquedos dele, eu não sei, né? Porque criança, enfim. Aí ele falou assim: Olha, vamos para a Batcaverna. Eu sou o Batman, vamos para a Batcaverna aqui.
E daí a mãe da menina falou, não, não vai não, não sei o que, sei lá, não sei. Não entendi muito essa história não, mas ele se chamou de Batman e falou pra menina ir pra baixo da caverna dele. Quando eles eram pequenininhos. E daí ele achou isso uma vergonha. Sei lá. Isso é uma brincadeira de criança, eu achei. Não achei isso vergonha. Pra mim, o meu negócio aqui com Batman é muito mais vergonhoso do que isso. Né? Mas enfim, até a particularidade que o meu amigo passou uma vergonha com Batman muito menos vergonhosa do que eu. Bom, o próximo, isso aqui já foi na escola, essa vergonha aqui. Esse episódio de vergonha. Acho eu que foi no sétimo ano, inclusive. Se pá, eu errei aqui a ordem. Eu errei aqui a ordem, mas enfim. Agora que eu me liguei que esse aqui foi no sétimo, não foi no sétimo ano do ensino fundamental. Dane-se. Bom, eu estava na aula de português com um dos piores professores de português que eu já tive na vida. Por quê? Lembra que no sexto ano minhas notas de português eram boas. Só que no sétimo ficaram declinantes. Não sei nem se esse termo existe. Bom, a maior parte disso, a explicação é por causa do professor, né? Porque no caso depois, nos anos seguintes, eu também. Minha nota também foi alta. Ou seja, o sexto foi alta, sétimo mais baixa, e depois foi alta. Ou seja, a culpa não foi minha, foi do professor, porque ele era ruim. E tal. Bom, e nesse dia específico ele tava lá mostrando lá um poema, um conto, sei lá, pra gente, né? Esses contos chatos que a gente lê por obrigação e depois não tem amor por eles. Que é da literatura brasileira, né? Se fosse, sei lá, um conto de fada, uma coisa assim mais curtinha, que fosse legal, de uma criança de 11 anos, 12 anos ler. Mas não, era uma coisa mais complicada, assim, uns poemas, tudo mais que gera muito desinteresse na criança e depois faz com que ela não goste de ler, né? E isso aqui também foi um episódio que. Bom, eu tava lá lendo o negócio lá, ele tava botando cada pessoa pra ler uma parte, ou pra ler o poema inteiro. Não sei, ele botou a sala toda pra testar a leitura pra ver como tava o ritmo da leitura deles, né? Tudo mais. E aí chegou a minha vez. Daí eu comecei a ler lá. Eu li muito baixo. Pelo menos pra eles, né? Porque no caso para mim, eu estava lendo normal. Tipo, eu tava lendo lá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Normal. Dando para ouvir. Só que depois eu comecei a perceber que as pessoas à minha volta estavam começando a se aproximar mais de mim. Tipo, eles estavam assim, ajeitando a cadeira, um do lado pro outro, pra conseguir me ouvir. Daí nesse momento eu tentei falar um pouquinho mais alto, mas não adiantou. Porque o professor falou assim, ó, para. Ele falou exatamente assim pra mim. Como é que você espera que eu avalie a sua leitura se não consigo ouvir o que você está... Peraí. Como é que você quer que eu avalie a sua leitura se eu não consigo ouvir o que você está lendo? Fico com esse carão aqui. E aí eu fiquei só assim. E aí ele quis seguir pro próximo, né? Que bom, que eu não quis me humilhar mais. Pô, o pior é que nesse dia foi o único que teve essa advertência dele. Essa crítica dele. Porque todo mundo lá só leu normal e só. Foi o único que tomou essa daí. Ai, ai. É. Agora tem uma vergonha que é mais vergonha alheia do outro. Mas também tem um detalhe ali que é vergonhoso pra mim. Porque no caso, eu estava no sexto ou no sétimo ano. Que no caso o oitavo e nono eu não cursei, né? Presencialmente, por causa da pandemia. Das daqui da escola foram só no sétimo e no sexto.
Eu estava lá no recreio e tudo mais. Acho que era o sétimo ano. Daí uma menina, que era uma menina, digamos assim, vagabunda, né? No caso eu já vi ela uma vez, acho que estava numa palestra lá no auditório da escola. Eu sentei mais atrás e tal. Tinha um cara lá apresentando alguma coisa, não sei, não vou saber agora o que que era. Aí, no caso, essa menina tava lá com um cara. A menina chegou assim, passou pela frente do cara assim, e o cara deu um tapão na bunda dela. E ela gostou. Ou seja, ela era uma vagabunda, né? Digamos assim. Tudo mais. E aí ela chegou em mim e falou assim, sem exagero, sem inventar, só na íntegra. Ela falou assim, qual o tamanho do seu pau? Pra mim. E aí essa parte é a parte de vergonha alheia, né? Só que a parte vergonha de mim, pra mim foi. Porque eu tenho uma dificuldade auditiva. Eu vou abordar isso aqui inclusive. Mais pra frente. Eu falei assim, do meu pai? Sem meme, sem nada. Foi literalmente isso. Ela falou, não, do seu pau. Aí eu saí lá, né? Porque, porra. E foi isso. Basicamente a vergonha foi eu ter entendido pai em vez de pau. Sem ser no meme. Foi literalmente isso. Esse foi o episódio. Esse foi o meme da vida real, né? E tudo mais. Enfim, o próximo vergonha aqui foi. Aconteceu numa gincana. Essa aqui foi a única vergonha assim que eu gostei de ter passado. Essa aqui agora, não essa. Ah, não a que eu falei agora, a próxima aqui. Que foi assim, ó, eu tava numa gincana da minha escola, no sétimo ano também. Uma gincana lá. Que no caso era gincana de verdade, né? Porque no caso as gincanas do ensino médio que eu passei não eram gincanas, eram, sei lá, palestras sociais. Enfim, ou algo assim. De ciências humanas. O quê? Peraí, me perdi aqui. Enfim, dane-se. Palestra não, é gincana da minha escola no sétimo ano. Nós tinha lá vários jogos, tinha queimada, basquete, futebol, tudo mais. Vários esportes. E um deles era corrida de saco. No caso, eu nunca fui um cara de fazer esportes, né? Tudo mais. Ou de participar de brincadeiras, assim. Nunca gostei muito. Neste caso, eu acabei indo meio que forçadamente. Porque no caso eu tava lá na arquibancada, né, só vendo, tudo mais. E aí um professor lá, que é um professor muito gente boa meu, de matemática. Esse pá, o melhor professor de matemática que eu já tive, pelo menos dos que estão vivos. Foi lá e me chamou, vem cá, não sei o que. Ele falou, ó, aqui, eu não sei como é que eu não lembro agora o que ele falou, né? Mas ele foi lá e eu fui, botei lá o saco no meio das pernas. Comecei a andar, só que eu andei de um jeito que não sei nem explicar direito, né? No caso, o saco não ficou em cima aqui. Eu ficava assim, só que o saco de alguma maneira sempre escapava do meu dedo e descia. Ficava só no meu pé. O saco no meu pé. Tô falando frases muito suspeitas nesse vídeo, né? Enfim. Já comecei lá a andar, quase tropeçando, ainda bem que eu não tropecei. Não sei como eu não tropecei nessa parte. Mas eu fiquei lá andando que nem um troncho, tudo mais lá, corrida de saco. E aí os caras estavam lá tudo na frente. E aí de repente o professor começou a vir aqui me segurar pelo braço e. Ê, não sei o que. E me puxar pelo braço com um saco com um saco lá nos meus pés. Na frente de todo mundo na arquibancada. Tinha, sei lá, umas 500 pessoas, uns 500 alunos lá me vendo. No caso, sei lá, devia ter uns 300 na arquibancada, talvez porque eu tava cheio nesse dia. E outros mais lá à volta e tudo mais. Todo mundo me vendo lá com o professor, com o professor me puxando e com o saco nos pés. Mas foi uma vergonha que eu gostei de ter passado. Não é uma vergonha que hoje em dia eu penso nela e fico, sabe? Uma vergonha legal. Foi boa.
Foi uma baita vergonha. Bom, agora uma vergonha que foi escroto. Foi assim, ó. Era um professor de ciências, meu. No sétimo ano também, acho eu. Ó, rimei. É, ele passou lá um teste, valendo 2 pontos. Um teste em quarteto. O quinteto. E nós lá do grupo, que no caso eu peguei um grupo meio ruim ali, né? No caso tinha um grupo dos nerds, que eu geralmente fazia parte. Não era, eu lembrei, era quarteto. Porque geralmente eu podia fazer até 5 pessoas nos grupos de trabalho. Não, de trabalho não, de teste, né? E nesse dia foi quarteto. Eu fiquei de fora do grupo, claro. Eu sou bem excluído, né? Eu fiquei lá no grupo ruim. E nesse grupo ruim, planejaram ali que cada um responderia uma questão. Infelizmente. Isso é o pior. Pior que eu lembro que numa das questões lá, até hoje eu lembro dessa questão. Que era assim, ó. Quer dizer, eu não lembro direito. É, o elemento. Como é que era? Qual é o elemento essencial para a existência do fogo, a produção de fogo? Daí eu falei, oxigênio, pô. Oxigênio, não sei o que. Só que aí o cara falou, não, é carbono. Carbono, carbono. Tava errado, né? Daí eu fiquei, porra, errou essa, mas espero que os outros acertem pelo menos, né? Porque eu também acho que eu não vi as questões. Eu só botei uma, que coincidentemente foi a única que acertou. Coincidência do caramba. Na real, acho que eu vi. Eu não lembro direito, só lembro da parte horrível que foi. No caso foi o teste lá, o professor corrigiu no meu dia e tudo mais, o teste. E ele começou lá a dizer os pontos. Fulano tirou meio ponto. Tal tirou meio ponto também. Tudo mais. Simplesmente nesse dia, todo mundo da sala, exceto quem fez parte do grupo dos nerds, tirou meio ponto no teste. Todos. Incluindo. E aí, no momento que ele disse assim, ó, Paulo, meio ponto. Até você, Paulo. Pra quê? É, enfim, foi isso. É, agora falando de um momento aqui também bem vergonhoso, mas que não envolveu nenhum professor. Foi assim. Eu acho que era sétimo, acho que era no sétimo ano também. Por ver que meu sexto e sétimo ano foram ótimos, né? Ah, lembrei de outro aqui, inclusive. Vou falar, se eu lembrar. Aqui. É, se lembrar de falar aqui. Bom, tinha um dia que eu tava lá na. Nossa, uma coisa estranha que aconteceu no sétimo ano e no sexto, que não acontece no ensino médio, pelo menos na minha experiência, foi que a gente fazia filinha pra ver quem entrava na sala, pra ver quem entrava na sala. Tipo, botava as mochilinhas lá, ou a pessoa ficava na fila da porta, esperando a sala abrir. Hoje, no ensino médio não, no ensino médio é abrir, todo mundo entrando desgovernado, né? Já no fundamental era mais organizadinho, ironicamente. E eu tava lá na fila, né, e tudo mais. E aí tinha um carinha, que era o cara metido engraçadão na sala, sabe? Do fundão, que ficava fazendo piadinha, que tira só nota ruim, que repete de ano, e que fala, pô, maldito professores, ao invés de assumir que ele repetiu de ano porque ele filava a maioria das aulas e só fazia merda na sala sem estudar. Esse tipo de cara aí tava lá na fila me incomodando, né? Enchendo meu saco e tudo mais. Ahn, E, nesse momento, eu fiz uma coisa que eu acho que eu vi num filme. Ou.
Não lembro agora onde eu vi. Essa ideia incrível que eu tive. Essa ideia incrível que eu tive. Que eu fingi que ia dar um soco na cara dele. Tipo, eu só fiz assim, ó. E aí ele nessa hora deu um soco de verdade na minha cara. E no caso, você teve uma particularidade também, que no caso esse soco deu no meu queixo, eu bati a cabeça. Eu levei 2 porradas. Vou fazer isso aqui, ó. Só queria afastar ele, porque ele tava enchendo o saco e tudo mais, eu achei que com isso eu ia me impor e ele ia parar de me encher o saco, mas não, né? E aí nessa hora, tipo, ele se percebeu que me deu porrada, que me deu uma porrada muito forte. E aí ficou mais de boa, assim, acho eu. Não lembro agora direito. Mas daí quando eu entrei na sala, começou a surgir lá um sentimento de choro em mim. E eu não consegui aguentar, suportar, né, lá dentro, porque eu não queria chorar. E, pô, é muito ridículo isso, né? Chorar porque apanha. Mas não consegui. Chorei. No meio da sala. E o pior, que eu fiquei também com medo. Porque, né, no caso, ele me deu um soco porque eu provoquei. Assim, eu fiquei com medo do professor me repreender, em vez de repreender ele e tudo mais, né? Coisa típica de quando alguma pessoa sofre bullying, aí ela revida e quem é culpado é quem revida, e não quem dá o bullying lá, né? Fiquei com esse receio e tudo mais. Mas sorte que quem foi mais repreendido foi o cara que me deu o soco mesmo, né? Que eu acho que ele levou suspensão, acho eu, ou algo assim. Depois de me dar uma porrada e me fazer chorar. Pô, pior que eu esqueci o que eu ia falar depois disso. Aqui do. Então eu vou falar de outro aqui que eu lembrei também. Que eu também já chorei outra vez. Que no caso foi. Agora isso aqui é mais antigo ainda. Já me embaralhei todo aqui na ordem cronológica da coisa, né? Uma vez quando eu era cristão ainda, eu ia lá pra igreja aos domingos. Sábado não, né? Aos domingos. E lá na igreja tinha tipo, não sei, um intervalinho lá, né, e tudo mais, para as crianças brincarem, porque no caso a igreja ficava do lado da escola. Aí tinha até uma saída ali da igreja que dava pra escola, tudo mais. E aí no caso a gente saía da igreja e ia pra escola, lá brincando no pátiozinho da escola também, né? Na minha segunda casa, quando eu morava na minha segunda casa. E aí a gente ia brincar lá e tudo mais, se divertia. Embora eu não gostasse tanto assim de futebol, eu tentava. Eu não gostava muito do conceito de. Não gosto, né? Muito do conceito de dominar a bola e tal, com os pés. Né? Porque eu não sou brasileiro de verdade. Não gosto muito disso no futebol. Isso não me agrada muito, não me atrai. Brincar com os pés. Me atrai mais brincar com as mãos. E aí eu queria ser mais goleiro, né? Eu gostava mais de ser goleiro do que jogador de futebol. E aí nesse dia, tava sendo um goleiro muito, muito ruim. Porque eu lembro, inclusive, que uma vez que o goleiro do outro lado jogou a bola assim, muito forte. E aí eu não consegui agarrar a bola, porque a bola veio até o meu gol. Eu não consegui agarrar a bola, deixar a bola passar. Daí falaram, gol, não sei o que. E, não, mas quem fez não vale a mão, não sei o que. Meu time. Né? Aí o outro menino ia lá, dava um chute, conseguia acertar meu gol. E aí eu fui expulso do jogo. Porque eu era um goleiro muito ruim. E aí, né, não tinha mais nada pra fazer lá. Eu fiquei muito triste. E chorei de novo. E chorei porque me expulsaram do jogo. Daí uma tia lá viu isso e falou, não, como assim? É um menino aqui chorando, não sei o que. E aí beleza, me botaram lá no jogo de novo. Porque eu chorei.
Mas ok, depois disso eu magicamente, né, melhorei meu, em ser goleiro. Tanto que eu acho, quer dizer, eu não sei na real, mas eu gosto de pensar que meu time ganhou. Poxa, pior que eu esqueci mesmo o que eu ia falar na hora que eu falo, depois que eu falei que eu chorei depois de levar um soco. Eu esqueci o que eu ia falar. Que droga. Bom, então eu vou falar agora da minha última vergonha aqui, cronológica, que foi bem tempo depois mesmo, pelo menos episódica, né? Essa aqui foi forte, viu, essa daqui. No caso, foi no final do ano passado, perto de me formar, né? Eu estava lá com uma amiga minha, e ela queria saber a respeito da nota de história, né? Da matéria de história. Ela era segundo ano. Ela queria saber a respeito da nota de história, tudo mais. Foi lá e se encontrou com o professor. E o professor falou assim, porque ele era um professor meio que não se importava muito com nota. Ele queria mais saber do aprendizado do aluno. Tipo, ele não dava tanta nota, dava uns trabalhos ali, mas os trabalhos mais que era pra gente fazer mesmo, não só marcar. Era pra gente escrever, dissertar sobre o assunto, o que a gente entendeu do assunto. Ele se importava mais com isso, né, e tudo mais. Era uma pessoa legal até, mas... Enfim, ela queria saber a respeito da nota lá. Aí o professor falou lá, não, você não precisa se preocupar com nota não e tudo mais, que eu me importo aqui com o aprendizado, com o que eles entendem, e alunos como você que tem uma pegada boa, tá tranquilo. Daí eu lá só pra encher, só, porque no caso eu fui lá só pra encher o saco, digamos assim, né? Fui lá com ela. Ah, porque... Não, peraí, como é que ele falou? Ele falou assim, ó. Ah, alunos que têm uma pegada boa podem ficar tranquilos a respeito disso, mas ele não falou que ela tinha uma pegada boa. No caso, a respeito dos estudos. Ele só falou que alunos que têm uma pegada boa podem ficar tranquilos com isso. Eu perguntei assim, né? Mas ela tem uma pegada boa, professor? Né? Aí, no caso, nessa hora, ela me deu um soquinho aqui no ombro. Eu fiquei, o quê? Daí o professor falou, ó, pra você ver aqui, né? Ainda bem que ele era um professor de boa, porque se não fosse, nossa. Pô, eu tô tentando aqui falando um negócio sério com você e tudo mais, aí Paulo já vem aqui com maldade, eu pensei, que... Pum! Algo ligou no meu cérebro. Eu pensei, não, peraí, não foi isso que eu quis dizer. Mas já tinha feito a merda já, né? Outra merda, no caso. Daí beleza, ok. Eles entenderam tudo. Ele precisou entender tudo mais que não foi de propósito. Que eu fiz essa piadinha, né? Mas também eu nunca farei essa piadinha desse tipo. Porque no caso a menina que aconteceu essa coisa aí foi a menina que eu gostava. Né? Complicado isso aí. Bom. Hum, acho que é isso por enquanto. As maiores vergonhas episódicas da minha vida. Agora, falar das vergonhas corriqueiras. No caso, eu também vou falar de episódios sobre essas vergonhas corriqueiras, né? Hum, mosquito. Bom, eu tenho uma certa dificuldade auditiva, como eu falei aqui na coisa do pai, né? Inclusive, muitos colegas, amigos meus, falam que eu deveria usar um aparelho auditivo, porque tipo assim, é meio difícil, é meio complicado esse negócio da minha audição, porque eu tenho muito problema em ouvir o que a pessoa fala, voz de pessoa, mas não tenho nenhum problema em ouvir barulhos que não são vozes de pessoas. Por exemplo, se eu tô aqui dormindo na minha cama, que a minha cama fica aqui atrás, só que não dá pra ver, vai estar aqui atrás, eu consigo muito bem ouvir o som da torneira da cozinha pingando. Esse som me incomoda, eu tenho que levantar no escuro, né, e ir lá e fechar bem a torneira. Porque no caso a torneira pinga porque alguém não fechou direito. Mas é porque esse som da goteira me incomoda. Mas, se uma pessoa falar mais próximo de mim, eu não consigo entender muito bem o que ela falou. Daí muitas vezes eu tenho que perguntar para a pessoa que está do meu lado o que a outra falou.
né? Por exemplo, quando a pessoa fala mais baixo, tipo, sei lá, uma pessoa tá apresentando um seminário lá na frente, aí outra pessoa fala uma coisa pra mim. Daí eu não consigo entender. E também não consigo ler os lábios, porque eu tenho dificuldade quanto a isso, né? Minha linguagem não verbal. Já tô com dificuldade na linguagem verbal, quanto mais na não verbal. Daí eu não consigo entender o que a pessoa falou. Eu tenho que perguntar pra pessoa que tá mais do meu lado aqui, mais próximo de mim, que a outra falou. Isso era bem corriqueiro, né? Quando eu tava na escola. E provavelmente também vai ser corriqueiro na faculdade. Provavelmente. Bom, mas um episódio a respeito dessa minha dificuldade auditiva. Aliás, eu também poderia falar da dificuldade de falar, né? Que eu gaguejo pra caramba. Aqui. Com essa minha boca incrível. Bom, uma vez eu estava no carnaval também. Também estava no carnaval. Ou São João. E um professor de português, que não é o ruim, era o bom, que era do sexto ano. Ele pergunta assim, ó. Quer dizer, eu não lembro o que ele perguntou. Eu não vou saber o que ele perguntou aqui, né? Porque eu não sei o que ele falou. Mas ele falou assim, ó. Ah, vai dançar, blá 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 blá, não sei o quê. Eu pensei, o quê? Repete. Vai dançar, blá 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 blá, não sei o quê. Repete. Vai dançar, blá 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 blá, não sei o quê. Por favor, pode repetir de novo? Vai dançar, blá 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 blá, não sei o quê. Daí eu pensei, ah, não, dançar não. Porque eu não entendi o que ele falou depois. Daí, tipo, depois eu saí disso com. Nossa, eu pedi ele pra repetir 4 vezes e não entendi ainda o que ele falou. Eu não entendi ainda o que ele falou. Nossa, esse episódio me dá até um calafrio de vergonha quando eu lembro dele. Porque no caso, eu tenho. Quando a pessoa não. Eu não consigo entender o que a pessoa fala, geralmente eu só fico, pô, chateado ou irritado e tudo mais, porque também tem umas pessoas que quando eu não entendo o que ela fala, não, deixa quieto, deixa pra lá. E nessa hora eu fico pé da vida. O que a pessoa falou, eu não entendi, pedi pra repetir, mas falar, não, deixa. Mas quando já passa de 2 vezes que eu peço pra repetir, aí eu começo a me sentir. Começo a me sentir mais envergonhado de pedir pra repetir de novo. Só que nesse caso aqui eu pedi pra repetir 4 vezes. Eu dançava, blá 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 blá, não sei o que lá. E eu não entendi ainda. Até hoje eu não sei o que ele falou lá. Professor de português muito bom, inclusive. Bom, agora outras vergonhas que eu passo é com respeito à minha sinceridade, que é um defeito meu, e a minha incerteza de tom de voz. Porque às vezes eu sou muito sincero, né? Muito frio, digamos assim. Não frio, mas direto. Não sei muito criar. Sei lá, não sei. Não sei muito criar uma amenização no que eu vou falar. E também o meu tom de voz pode soar de um jeito meio estranho. Por exemplo, repito o tom de voz. Mas não é vergonha. Só pra dar pra entender. Uma vez eu e meu amigo Matias estávamos lá no colégio prontos para sair. Ele falou assim: Nossa, muita gente aqui, né? Eu falei, é. Querendo dizer que realmente tem muita gente ali. Mas ele falou: Não, como assim? Não tem muita gente aqui não? Porque ele entendeu que eu falei: É, sim, num tom de ironia. Sendo que eu queria falar num tom de sério. Então, aí isso acontece muito também. E outras coisas também, outros tons de voz que eu faço. Bom, alguns episódios com respeito à minha sinceridade e minha incerteza de tom de voz são muitas vezes. Nossa, esse aqui é tenso. Muitas vezes quando. Agora eu tenho cabelo grande, né? Antes eu tinha um cabelo maior ainda, no meu primeiro ano do ensino médio, principalmente. Eu tinha cabelo bem grande, batia na bunda até o cabelo. E aí muitas pessoas elogiavam meu cabelo. No caso, eu não sabia muito como reagir a isso, porque eu nunca tinha recebido elogios ao meu cabelo até o primeiro ano do ensino médio. Porque meu cabelo não era tão grande assim, né? Era mais aqui, assim. Agora, agora mesmo ele tá bem maior do que ele geralmente era. Antes do ensino médio. Daí eu comecei a receber vários elogios, né?
Como meu cabelo é liso e tudo mais, é pseudo loiro, mais ou menos, tudo mais. Daí eu não sabia como reagir. Eu falava com, ah, eu sei. A pessoa falava assim, nossa, cabelo bonito o seu. É, eu sei. Aí depois eu fui começar a falar, ah, obrigado. Só depois. Depois de várias eu sei. É. Ah, bom, também teve um caso em que eu tava no ônibus, tava num dia bem quente. Mais até do que hoje. Me encostar de noite. Mas hoje também tava bem quente. Que uma menina parou, sentou do meu lado no ônibus e falou assim, nossa, que calor aqui, né? Eu falei sim. Daí nesse caso, eu percebi, caramba, eu falei sim, muito grosso, muito direto. Não devia ter falado assim. Só que eu pensei, pô, mas eu já falei, agora não tem mais como desfalar. Daí eu fiquei lá agoniado, pensando nisso, e ela lá do meu lado em silêncio, porque né, eu falei de um jeito bem grosso, sem querer. E aí eu falei só um sim, muito grosso sem querer. E ela ficou lá, pô, quieta, né? Eu pensei, por que. Aí eu fiquei agoniado com isso e. É, foi uma grande vergonha. Outro momento também foi no meu primeiro ano do ensino médio, que no caso eu tinha um costume, quando a pessoa me perguntava alguma coisa, que eu não sabia para que ela queria perguntar, eu perguntava, para que você quer saber sobre isso? Só pra saber mesmo. Não por. Pô, por que você quer saber sobre isso, hein? Pra quê? Não nesse sentido, só pra eu saber. Pô, mas pra que isso aí? Por curiosidade mesmo. Só que eu também respondia, às vezes, num tom meio grosso. É, porque a verdade é que eu não sei controlar muito bem a minha voz. Pelo menos na maioria das vezes eu consigo, mas muitas vezes não. Daí teve um caso de um cara que chegou em mim. E pior que esse cara conhecia uma amiga minha, que eu fui conhecer depois, inclusive. Interessantemente, se eu não tivesse sido tão grosso nessa parte, a minha história na escola poderia ter sido bem diferente, minhas relações de amizade. Poderia ter mudado muita coisa caso eu não tivesse sido grosso com ele nesse caso. Porque eu teria conhecido minha amiga, que eu conheci no segundo ano antes, no primeiro ano já. Né? E aí mudou tudo essa parte aqui. Que no caso ele me perguntou se eu gostava de história de ficção científica. Acho eu. Ou se eu gostava do Godzilla. Não. Acho que ele me falou que eu só gostava de ficção científica. Ou de. Ah não, lembrei. Ele me perguntou que tipo de filme eu gostava de assistir. Daí eu perguntei, por que você quer saber sobre isso? Eu falei, não, só pra socializar. Daí ele falou, quer dizer, daí ele falou, não, só pra. Porra, que gagueira incrível. Só pra socializar mesmo, tudo mais. Só que ele ficou já sem jeito, né? Eu falei, ah, eu gosto de ficção científica, tipo Godzilla, que eu tinha visto naqueles dias lá. Daí ele falou, ah, legal, você conhece o Lovecraft? Daí eu falei, não, como assim? Tipo, tudo mais. Foi ele que me apresentou o universo do Lovecraft, inclusive. Peraí. Foi ele que me apresentou esse universo aqui incrível, do Lovecraft. Que tem aqui meu conto favorito, chamado de Cthulhu. Muito bom, inclusive. Foi ele que me mostrou esse universo aí, né? Muito grato a ele, inclusive, sobre isso. Daí ele começou a falar lá sobre tal coisa, só que ele ficou meio. Já tava meio desanimado, né? Porque o início, as primeiras impressões não foram tão boas. E aí depois ele largou lá o assunto comigo e a gente nunca mais se falou. Exceto um ano depois, quando eu já conhecia a amiga dele. E aí acabou, né, com eu conhecer a amiga dele. E aí ele voltou a se encontrar comigo lá. Né, veio aqui, aí veio, a amiga dele aqui, eu me encontrei com ela e vum. Nossa, que impressionante, né, minha capacidade de explicar as coisas. E aí depois a gente fica mais de boa. Só que caso eu tivesse sido mais gentil com ele, daí a história dele, comigo e com ela, teria sido bem diferente. Não sei como, mas enfim.
Um fato é que mudou muito a minha vida, né? E outro fato que mudou muito a minha vida foi um que também aconteceu no primeiro ano do ensino médio. Que eu tava lá, eu não tinha amigos nesse ano, né? Não tinha nenhum amigo. A não ser no final. No caso, no final desse ano eu fiz um amigo, né? Que foi Bruce. Mas antes eu não tinha nenhum amigo, eu era bem sozinho. Bem triste. Aí uma menina chegou em mim e começou a perguntar sobre isso, né? Começou a ter curiosidade a respeito de mim, tudo mais. E aí, em dado momento, ela pediu para, ela perguntou se eu queria se eu queria conversar com ela no WhatsApp. Então eu falei não. Não sei porque eu falei não. Eu falei não por uma insegurança a respeito de algo que eu não sei o que era sobre isso. Porque sei lá, eu não conhecia ela do nada assim perguntou se eu queria conversar com ela no WhatsApp. Então eu falei não, porque eu não conhecia ela. Né, eu falei não, bem grosso assim. Sem querer de novo, né? Só. Não, mas não, eu falei não. Sei lá, o tom de voz muda muita coisa quando você tá falando com alguém. E daí eu nunca mais falei com ela. Exceto numa vez, ou duas vezes. Acho que falei com ela só mais duas vezes depois disso. Quando ela tava lá no ônibus, eu tava em pé, ela tava lá sentada com a amiga dela, aí ela pediu, Paula, quer sentar aqui? Daí eu falei, quero. Daí ela pediu pra amiga dela sentar no colo dela, eu sentei lá. A gente começou a conversar um pouquinho e tudo mais. Aí depois também a gente conversou no ônibus de novo. No caso, ela tava lá com outro amigo dela. Daí ela falou desse caso aí que eu recusei o número dela, né? Ela falou, poxa, fiquei tão triste. Eu falei, não, não sei o que. Não lembro o que eu falei. Mas aí o amigo dela falou, não, mas não é assim, sei lá, porque acho que ele achou que. Acho que ele achou que eu recusei o número dela porque ela queria namorar comigo. Eu não sei nem se foi isso, na real, eu não sei porque eu recusei. Não faço ideia porque eu recusei. Mas eu recusei. De um modo meio grosseiro. E sincero, né? E aí foi isso. Bom, esse aqui também é bem pesado. No meu segundo e terceiro ano do ensino médio. Não, acho que só segundo ano mesmo. Eu meio que entrei numa onda de fazer desabafos com os colegas que eu tinha, os amigos que eu tinha, da minha sala. Porque eu acho que era a primeira vez assim que eu tinha realmente amigos fortes na minha sala. Porque geralmente, é porque tem um negócio, né? Geralmente meus amigos eram só de outras salas, não da minha sala. Porque geralmente todo mundo da minha sala só queria falar comigo a respeito de trabalho da escola, né? Eu era o nerdão da sala, sempre. Aí todo mundo só queria conversar comigo a respeito disso, só. Só me via como um chat GPT, né? Sobre o assunto da escola e tudo mais, não queria saber de nada na minha vida, de nada sobre isso, nada. Só queria saber sobre o trabalho. Paulo, você estudou sobre aquilo lá? Quer fazer dupla comigo? Tudo mais. Sempre, né? No meu no meu primeiro ano também. Acho que meu segundo e terceiro ano foi os únicos anos assim que realmente eu tive amizades na minha sala. Exceto no segundo e terceiro ano do fundamental. Que eu tinha também, que era o meu amigo. Como é o nome? Eu botei aqui, acho que eu botei aqui o nome. Ah, sim. Clarencio e o Sumô. Meu amigo Clarencio e o Sumô. Eram amigos da minha sala, que eram amigos mesmo, não eram só pra fazer dever comigo. Até porque eu não tinha dever em dupla, né? E tal. E aí eu comecei a entrar numa onda de desabafo com esses meus amigos. Só que desabafos muito grandes, textões, bem sinceros e sobre eles também, né? Porque às vezes ele fez uma coisa que eu não gostava, só que também não tinha porque eu não gostava, sei lá. Eu era chato, né? E aí esses textões meio que geraram coisas negativas para mim. Às vezes eram positivas, raramente, mas geralmente era mais negativo mesmo, porque no caso as pessoas me criticavam, tudo mais. Daí eu me sentia mais mal do que bem com esses textões. Aí eu parei, definitivamente. E
Acho que nunca mais quero fazer textões de desabafo para nenhum amigo meu. Ou nenhum grupo de amigos. Porque foi uma merda. E pior que eu parei com isso bem tarde, né? Porque eu fiz vários. Eu devia ter parado no primeiro, que foi ruim pra mim. Mas não, eu continuei insistindo, porque eu acho que o primeiro foi bom. O primeiro desabafo. Mas depois foi continuando, mesmo sendo ruim, mas esperançoso. E aí finalmente caí na real, parei pra sempre com esses textões. Bem, bem chatos, desagradáveis. Bom, outra coisa também bem chata, desagradável que eu faço, e que me dá vergonha, é que eu não tenho noção de limites para contato físico, digamos assim. Porque eu gosto muito de abraçar, beijar e de tocar as pessoas. No caso, o toque seria abraço mesmo, né? É, só que às vezes a pessoa, né? Geralmente a pessoa não se agrada muito com isso. Até porque eu acho que o meu abraço não é tão reconfortante. Porque é muito raro uma pessoa ter a iniciativa de me abraçar, né? De ter contato físico comigo. E geralmente quando eu tenho essa iniciativa é num evento, não é algo do dia a dia, como eu vejo com outras pessoas acontecendo. Mas como eu gosto muito de abraços, né? Daí eu tenho iniciativa. E às vezes a pessoa é receptiva e tudo mais, só que depois eu vou continuando, e aí tem um momento que chega. A pessoa só não quer mais. Algumas não rejeitam, né? Mas tem um momento que algumas pessoas começam a rejeitar meus abraços. Tipo, vem cá, não quero não. E tal. Daí me dá uma vergonha, né? Porque, pô, tô enchendo o saco da pessoa, mas também me dá uma tristeza. Porque, poxa, o abraço é tão legal. É isso, mais ou menos isso. Que bom que não precisei fazer dois vídeos, né? Deu pra fazer um vídeo só. Bom, essas aqui foram algumas das maiores vergonhas da minha vida. E eu tenho certeza que vão ter muitas mais a passar, porque é isso, né? A vida é sofrer e viver.